scheduled to be executed tomorrow morning at 7 o'clock if you don't receive another stay. What is going through your mind? What thoughts have you had in these last few days? Well, I won't kid you to say that it's something that I feel that I am in control of, or something that I've come to terms with, because I haven't. It's a moment-by-moment thing. Sometimes I feel very tranquil, and other times I don't feel tranquil at all. What's going through my mind right now is to use the minutes and hours that I have left as fruitfully as possible and see what happens. It helps to live in the moment in the essence that we use it productively. So right now I'm feeling calm, and in large part because I'm here with you. Alguns assassinos parecem monstros desde o primeiro momento. Outros conseguem esconder a escuridão por trás de uma aparência comum. Ted Bundy era exatamente esse tipo de pessoa. Educado, inteligente, carismático. À primeira vista, ele parecia apenas mais um jovem americano com um futuro promissor. Mas enquanto amigos, colegas e professores viam um estudante simpático, uma sequência de crimes brutais começava a se espalhar silenciosamente pelos Estados Unidos. Jovens mulheres estavam desaparecendo, sem explicação, sem testemunhas e sem pistas claras. O que ninguém imaginava naquele momento era que por trás desses crimes brutais estava um homem que parecia completamente normal. Décadas depois, o nome Ted Bundy se tornaria sinônimo de um dos serial killers mais assustadores da história. E pouco antes de morrer, ele revelaria detalhes perturbadores sobre sua própria mente. Conforme surgiam novos casos, os investigadores perceberam um padrão. As vítimas tinham perfis semelhantes. Elas eram universitárias, eram jovens, tinham características físicas semelhantes, e então começaram a surgir relatos estranhos de testemunhas. Algumas pessoas diziam ter visto um homem muito educado pedindo ajuda em locais públicos. Em alguns casos, ele fingia estar machucado. Em outros, pedindo ajuda para carregar livros ou objetos pesados. Ele parecia gentil, vulnerável, confiável. Muitas vítimas decidiram ajudá-lo, e foi o último gesto que fizeram. Aos poucos, os investigadores começaram a perceber que aqueles casos talvez não fossem coincidência, e que alguém estava usando a confiança das pessoas como arma. Um ataque em particular revelou o nível brutal de violência desse criminoso. A vítima foi Karen Sparks. Em 4 de janeiro de 1974, Ted entrou silenciosamente no apartamento de Karen e a atacou com extrema violência com uma barra de metal, deixando-a em coma por 2 semanas. O ataque deixou claro para os investigadores que eles estavam lidando com alguém extremamente perigoso. E enquanto isso, outros desaparecimentos continuavam acontecendo. Em alguns casos, meses depois, restos mortais foram encontrados em áreas isoladas. Locais afastados, montanhas, regiões de difícil acesso, era como se o assassino soubesse exatamente onde esconder os seus crimes. – 15 de janeiro de 1978, Tallahassee, Flórida. Uma casa universitária, uma irmandade feminina dentro da Flórida. Jovens estudantes dormiam pela madrugada. Ted já estava lá dentro. Tudo aconteceu em minutos. Ataques rápidos, violência extrema. 2 vítimas morreram, outras sobreviveram, mas nunca esqueceram o que aconteceu naquela madrugada. Naquela noite, nenhum lugar seguro foi suficiente para conter a violência de Ted.
Talvez o aspecto mais inquietante em toda a história de Ted Bundy seja perceber que não havia nada à primeira vista que o diferenciasse de qualquer outra pessoa. Ele não parecia um monstro. Ele não agia como alguém fora do controle. Ele não levantava suspeitas imediatas. E é exatamente isso que torna o caso tão impactante, porque ele mostra uma verdade desconfortável. O perigo nem sempre tem a aparência de perigo. Às vezes, ele se esconde atrás de um rosto comum, de uma conversa normal, de um sorriso aparentemente inofensivo, e quando a verdade aparece, já é tarde demais. Ted demonstrava um nível de controle emocional muito além do esperado. Ele não apenas cometia os crimes, mas controlava cada etapa deles, desde a aproximação até o desaparecimento da vítima. Durante anos, ele conseguiu manter uma vida aparentemente normal enquanto os crimes aconteciam em paralelo. Ele trabalhava, ele estudava e se relacionava com pessoas, como se nada tivesse acontecendo. Essa capacidade de Ted de separar duas realidades opostas é o que intriga os especialistas até os dias de hoje. Nos últimos dias de sua vida, antes de ser executado por pena de morte, ele tentou explicar o que acontecia dentro de sua mente. Ele descreveu um processo que, segundo ele, começou ainda em sua adolescência e foi se intensificando ao longo dos anos. Segundo suas próprias palavras, certas influências ajudaram a alimentar fantasias que eram cada vez mais intensas e violentas. E foi nesse ponto que, segundo ele, a linha entre imaginação e realidade começou a desaparecer. Mas ainda assim ele deixou muito claro, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que era errado, mas mesmo assim continuava. In addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. How long did you stay at that point before you actually assaulted someone? Well, yeah, you see, that is a very delicate point in my own development, and we're talking about having reached a point or a gray area that surrounded that point over a course You don't of remember years. how long that Well, was? I would say a couple of years, and I was dealing with there were very strong inhibitions against criminal behavior or violent behavior that had been conditioned into me, bred into me in my environment, in my neighborhood, in my church, in my school. Things which said, no, this is wrong. I mean, even to think of it is wrong, but certainly to do it is wrong. And I'm on that edge, and you might say the last vestiges of restraint. The barriers to actually doing something were being tested constantly and assailed through the kind of fantasy life that was fueled largely by pornography. Do you remember what pushed you over that edge? Do you remember the decision to go for it? Do you remember where you decided to throw caution to the wind? Again, when you say pushed, I know what you're saying. I don't want to Yes, infer again. I understand that. That I was That point is that I was clear. some helpless kind of a victim, and yet we're talking about an influence that is the influence of violent types of media and violent pornography, which was an indispensable link in the chain of behavior, the chain of events that led to the behaviors, to the assaults, to the murders, and what have you.